Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao canal Passos de Cristo. Eu sou o Tiago e hoje nós vamos aprender a responder um tema muito chato, muito falado, né? Muito usado por alguns irmãos e irmãs que usam este tema para nos atacar e para tentar nos afastar da Igreja Católica. Provavelmente você já ouviu uma frase do tipo: vocês católicos adoram imagens? E isso é pecado, porque está na Bíblia, está em Êxodo 20. Com certeza já ouviu. Essa é talvez a objeção mais comum e das mais rasas contra a fé católica. Será que ter uma imagem de gesso, madeira ou papel é realmente idolatria? Será que, ao nos ajoelharmos em frente dessa imagem para rezar, para meditar, se configura adoração? Será que tocar nessa imagem, fazer o sinal da cruz, é uma adoração? Bom, se for, então todos nós estamos em apuros, inclusive quem diz sim a essas perguntas. Neste vídeo aula, irmãos, nós vamos sair do achismo e vamos para a teologia e para as Sagradas Escrituras. Vou te provar que nós católicos não adoramos imagens e que existe uma diferença abismal entre ter uma imagem e ter um ídolo. Para começar, precisamos de um pouquinho de grego aqui nesta nossa conversa. O maior erro acontece porque confundimos duas, ou na verdade três atitudes diferentes. Na Igreja Católica, irmãos, nós costumamos a nos aprofundar nas Sagradas Escrituras, né? Para você ter uma ideia de quão profundo nós vamos, as coisas que falamos, mostramos e desenhamos às vezes para alguém que não é católico, mesmo com total clareza, essa pessoa não consegue enxergar algo que é realmente claro e simples, para dizer a verdade, para quem tem fé. Mas, voltando ao grego, nós temos três tipos de prestação de culto, vamos dizer assim. A primeira é latria, o culto de adoração. Esse sim, este culto, latria, é o culto devido somente a Deus. É reconhecer que Ele é o Criador e nós somos criaturas. Se um católico der latria a uma imagem, pegar uma imagem e dizer, essa é meu Deus, este aqui é o meu Senhor, sim, aí ele é um idólatra e está cometendo o pecado mortal. A igreja sempre condenou isso. Temos também a hiperdulia. Este é o culto a Nossa Senhora. E talvez nesse exato momento você diga assim, tá vendo? Não tem diferença entre hiperdulia e latria. Mas é óbvio que tem. Vamos trazer para o racional, vamos trazer para o nosso cotidiano aqui. Eu quero que você entenda e eu quero usar do nosso dia a dia para que você consiga entender. Mesmo eu achando que talvez você não vá, né? Você que não é católico. Você, cidadão que me ouve, você fala, gesticula, beija, abraça da mesma forma e com a mesma intensidade sua namorada e sua mãe? Ambos sabemos que não. Mas você abraçar a sua mãe sem eu saber que ela é sua mãe, e abraçar a sua namorada sem eu saber que ela é sua namorada, eu saberia a diferença? Eu saberia se você ama uma ou ama outra? Não. Mas o seu coração sabe. O seu interior sabe. E aqui é a mesma coisa. Nós nos ajoelhamos diante da imagem de Maria, sim, para rezar, para meditar. Por ela, normalmente, estar num local onde é feito orações, onde é feito meditações. Normalmente está num altar, seja em casa, seja na igreja. E nós estamos ali nos ajoelhando pedindo coisas para Deus, ainda que recorremos ao nome de Maria. E alguns dizem que, mas precisa disso? Não seria bom evitar? Tem necessidade disso? Não teria necessidade se talvez nós nem falaríamos disso se as Sagradas Escrituras realmente proibissem, mas elas nos mostram justamente o contrário. Mas nós vamos chegar lá. Pois também temos o dulia, veneração. É um ato de honra, respeito e homenagem. É o que fazemos aos santos, aos anjos. Exemplo prático aqui para você. Pense assim, você adora a Deus, mas você venera, honra a memória do seu avô, herói de guerra, ou da sua mãe, infelizmente falecida, ou respeita a bandeira do seu país. Honrar a bandeira não significa que você quer que o tecido ali é o seu Deus ou o presidente da República.
É um símbolo. Assim é com as imagens de santos, anjos, inclusive de Maria também. Hoje o tema é sobre imagens, mas também faremos um outro vídeo sobre adoração. Pois para mim, essa confusão toda sobre imagens, sobre devoção a Maria, tudo isso é um receio contra nós, porque eu acho que muitos irmãos protestantes realmente não sabem o que é adoração, ou o que de fato se configura adorar a Deus. Às vezes por culpa de quem os ensinou, às vezes por mau caratismo, ou, como na maioria das vezes, é porque a adoração para protestante é diferente de adoração para católico. Por isso, tanta auê nesse assunto. Mas enfim, vamos ao que interessa e ao tal versículo polêmico da Bíblia. Bom, Êxodo 24 diz assim: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Parece fim de papo, né? Errado. Lembre-se sempre dessa frase que eu vou te dizer agora, quando te apresentarem qualquer versículo da Bíblia contra a fé católica, pois esse é o principal, mas há muitos outros versículos que eles usam para combater a fé católica. Texto sem contexto é pretexto. Deus proíbe a criação de imagens de ídolos, deuses falsos, para substituir ele. Colocar a imagem no lugar dele, sim, é idolatria. E nós sabemos que nós não fazemos isso. E como sabemos disso que eu estou falando? Porque poucos capítulos depois, o próprio Deus manda fazer imagens. Êxodo 25:18. Fará 2 querubins de ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório. Oxe, o Deus que proibiu imagens é o mesmo Deus que manda fazer 2 querubins de ouro para a Arca da Aliança? Números 21, 8, 9. E o Senhor lhe respondeu: Fazei uma serpente venenosa e coloque-a sobre uma haste. Aquele que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou sobre um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. 1 Reis 6. O templo de Salomão é aprovado por Deus, diga-se de passagem, cheio de imagens, de bois, leões, palmeiras. Se Deus proíbe todas as imagens em Êxodo 20 e manda fazer imagens em Êxodo 25, Deus não estaria se contradizendo? Claro que não. E ele poderia, pois ele é Deus e faz o que ele quiser. Mas acho que você ou eu não creríamos em um Deus assim. A proibição, irmãos, é sobre substituir Deus, não sobre usar a arte para representar o sagrado. Vamos trazer para o nosso dia a dia mais uma vez. Eu tenho aqui uma foto da minha mãe, por exemplo. E se eu der um beijo aqui na foto da minha mãe, eu acabei de beijar um pedaço de papel fotográfico, um retrato. Fisicamente, foi isso que eu fiz. Mas a minha intenção, o meu amor, o que está no meu coração, não parou nesse beijo, não parou no papel. Ele passou pela imagem e foi até a pessoa representada, minha mãe. São Basílio Magno, que veneramos na sexta-feira passada, dizia no século IV, vou repetir, século IV, a honra prestada à imagem remonta ao original. Quando um católico se ajoelha diante de uma imagem de Jesus, ele não está adorando o gesso. Ele está usando o gesso como um ponto focal para adorar o Jesus vivo que está no céu. Historicamente, as imagens foram a Bíblia dos pobres, vamos dizer assim. E eu diria que até hoje elas ainda são, principalmente para aqueles que infelizmente não sabem ler. Quando os poucos sabiam ler no século IV ou em qualquer século vindouro depois de Cristo, os vitrais, as estátuas contavam a história da salvação. Ou seja, era uma forma de catequizar essas pessoas. E o mais importante, no Antigo Testamento, Deus não tinha corpo, por isso não podia ser pintado. Mas no Novo Testamento, Deus se fez carne. Jesus é a imagem do Deus invisível, como afirma Colossenses 1,15. Se Deus se tornou visível, nós podemos representá-lo. Negar as imagens de Cristo é indiretamente negar que ele teve um corpo real. Portanto, católicos não adoram imagens. Nós adoramos a Deus e usamos as imagens como lembretes santos de quem devemos imitar. Elas são como as fotos da sua família, da minha família na estante da sala. Mostram que nós amamos a família espiritual a qual pertencemos. Irmãos, todos os santos da nossa igreja, sejam mártires ou não, morreram dedicando suas vidas a Cristo. Quando veneramos uma imagem e a temos como exemplo, estamos na verdade venerando Cristo.
Jesus nunca, jamais chegou até nós sem que um desses santos, sem que uma pessoa da igreja nos apresentássemos a ele. Nenhum santo da Igreja Católica quis roubar a luz de Cristo para si. Todos eles apontavam e apontam para a luz do Senhor. A imagem de Maria, irmãos, é a mesma coisa. Na própria Sagrada Escritura diz: quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Essa é a visita dos reis magos. Irmãos, será que se um protestante estivesse ali e visse essa cena, ele diria que os magos estavam adorando Maria ou Jesus? Seja sincero. Pois é, eles estavam adorando a Jesus, porém, no colo de Maria. Ficou mais claro? Deu para entender mais ou menos? Pois é, se você gostou, meu querido, dessa explicação, deixe seu like aqui ou compartilhe esse vídeo com um amigo que sempre te pergunta a mesma coisa ou sempre tenta te atacar, de dar uma cutucadinha, sabe? Se inscreva no canal para mais aulas de teologia descomplicada. Estamos todos os dias aqui meditando o Evangelho e rezando. Faça parte da Igreja de Cristo. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Deus abençoe você, querido, e até a próxima, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.